Atenção, atenção! Tem mais notícias a respeito de Pedro Raul. A possibilidade do Corinthians contratar o atacante que é artilheiro do Campeonato Brasileiro. Pedro Raul já tem proposta? 700 mil por mês? De quem é essa proposta? O Corinthians vai ter concorrência na briga pelo artilheiro. Goleada no derby feminino. O Timão pronto para o majestoso. O noticiário completo do Corinthians está aqui. Sereto News. Roda a vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto. É isso aí. Faça a sua inscrição, aperte o botão vermelho do inscreva-se. Faça a sua inscrição e participe do canal. A opção todas as notificações, deixe o seu like, é muito importante. Você está gostando do canal? Me dá aí o teu feedback, me diz aí o que você está achando. Deixe o seu comentário também, faça o seu comentário, porque a sua opinião é muito importante. Eu leio todos os comentários. Quero saber sobre a expectativa do majestoso, o clássico Corinthians e São Paulo, e também da possibilidade do Corinthians contratar o atacante Pedro Raul, artilheiro do futebol brasileiro, artilheiro do Campeonato Brasileiro. E olha só, ele já tem proposta de 700 mil por mês. Eu vou dar detalhes dessa negociação, mas antes, um recado da BNR.bet. A BNR.bet é a melhor casa de apostas do Brasil. Faça o seu cadastro agora pelo QR Code que está no vídeo. Né? Você pode entrar no QR Code e você vai ganhar 300% em bônus. Só colocar o seu telefone celular aí no QR Code e você ganha 300% em bônus na sua primeira aposta lá na BNR.bet. Além do futebol, a BNR.bet tem também o Spaceman, o jogo do momento. Vale muito a pena conferir. Olha só, a informação, quem trouxe essa informação primeiro foi o Paulo Rogério Pinheiro, presidente do Goiás. Ele deu essa informação, vazou essa informação, revelou esta informação ao jornalista Jorge Nicola, ao canal do Nicola. Aliás, grande abraço para o Nicola. O Paulo Rogério Pinheiro deu uma entrevista para o Nicola e disse o seguinte: o Pedro Raul não vai ficar no Goiás no final da temporada. Não vai ficar. Ele admitiu que o Pedro Raul, este aí, ó, centroavante, artilheiro do Goiás no Campeonato Brasileiro, ele já admitiu que o Pedro Raul não vai ficar. Ele está emprestado do Kashima Reysol do Japão, né? 5 milhões de dólares é a multa rescisória, ou seja, 25 milhões de reais. Quem quiser contratar o jogador, tem muitos clubes aí na parada, o Corinthians é um deles. O Corinthians já manifestou interesse, o Corinthians já conversou com o staff do jogador, o Corinthians já conversou com o empresário do jogador. O Corinthians já sabe o quanto ele vai ter que pagar para contratar o Pedro Raul. Inclusive essa multa rescisória do Kashima Reysol do Japão, né? O Corinthians já sabe de tudo isso. E o presidente do Goiás, o Paulo Pinheiro, disse que o Pedro Raul recebeu uma proposta de 700 mil reais por mês. Já recebeu uma proposta de 700 mil reais por mês. Mas ele não quis revelar qual foi o clube que fez essa proposta. Diz ele que não sabe qual foi o clube que fez essa proposta, provavelmente, claro que ele sabe, mas ele não quis revelar qual foi o clube que fez essa proposta. O Corinthians tem interesse, sim. Não sei se foi o Corinthians que fez essa proposta, né? O Flamengo também tem interesse no jogador. O Internacional também tem interesse no jogador. E além desses, então o Corinthians vai ter que vai ter uma concorrência. Se o Corinthians quiser contratá-lo, ele vai ter que concorrer com o Flamengo, vai ter que concorrer com o Internacional e provavelmente vai concorrer com outras propostas. O próprio Pedro Raul falou da possibilidade de jogar no futebol da Espanha.
Então, o Corinthians vai ter que ter bala na agulha para contratar o centroavante, porque é o seguinte, gol custa caro, né, meu amigo? Não tem essa história. Se você quer contratar um cara para resolver o problema dos gols, o gol custa caro. Sereto, mas já tem o Yuri Alberto. Será que precisa de mais um centroavante? Bom, primeiro que o contrato do Yuri Alberto termina na metade do ano que vem. O Corinthians vai ter que negociar com o Zenit da Rússia para contratar em definitivo. Não vai ser uma negociação fácil, né? Não vai ser, porque vai ter muito dinheiro envolvido. E mesmo assim, o Corinthians hoje não tem um reserva para o Yuri Alberto. Não tem. Então, eu acho que seria uma contratação bem interessante. Bom, o Corinthians está pronto para o jogo contra o São Paulo neste domingo, às 4 da tarde, no Morumbi. Jogo importantíssimo do Corinthians para tentar manter a primeira posição ou tentar, quem sabe, diminuir a vantagem nas primeiras colocações ali. É jogo importantíssimo do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Tem o jogo da quinta-feira contra o Fluminense pela Copa do Brasil. E o Vitor Pereira, ele está muito preocupado em não cometer a mesma bobagem que, segundo ele mesmo admitiu que cometeu no jogo contra o Internacional, na preparação para o jogo contra o Internacional. Porque, segundo ele, na preparação para o jogo contra o Inter, ele pisou demais no acelerador e os jogadores ficaram cansados, né? Ele aumentou demais a velocidade nos treinamentos, a intensidade nos treinamentos e os jogadores ficaram cansados. Nessa semana, o Vitor Pereira tirou um pouco o pé dos treinamentos. Agora, não dá para dar desculpa de time cansado, hein? Porque o São Paulo, então, tá super cansado. O São Paulo jogou na quinta-feira, um jogo importante pela Copa Sul-Americana, um jogo estressante pela Copa Sul-Americana, teve que fazer a virada em cima do Atlético Goianiense. Não dá para dizer que o time tá cansado. O São Paulo também vai ter compromisso no meio de semana pela Copa do Brasil, assim como o Corinthians. Só que o São Paulo joga na quarta contra o Flamengo e o Corinthians joga na quinta contra o Fluminense. Bom, se o Vitor Pereira quiser, ele pode escalar todos os jogadores que ele tem à disposição. Se ele quiser, ele pode escalar força máxima. A informação que eu tenho é que o Renato Augusto não vai para o jogo. Então, o Renato Augusto está recuperado de contusão, da contusão na panturrilha, mas ele vai ser poupado para o jogo da quinta-feira contra o Fluminense. Se ele vai ser relacionado ou não, eu não sei, pode ser até que ele seja relacionado. O Corinthians não divulga os jogadores que são relacionados. Mas eu vou colocar um campinho aí sob a chance de errar, né? Como eu faço sempre. Primeiro, o que tem a força máxima. A força máxima do Corinthians hoje seria Cássio, o Fagner, né? O Gil, o Fagner está recuperado também de contusão. O Gil, o Balbuena e o Fábio Santos. O Fausto Vera, o Duqueiroz e o Giuliano, porque o Renato Augusto seria poupado, segundo a informação que eu tenho. No ataque, o Mosquito, o Yuri Alberto e o Roger Guedes. Esse seria o time com força máxima, tá? Para pegar o São Paulo, com uma dúvida na lateral direita do Fagner ou do Bruno Mendes. Um segundo time, uma segunda opção, a gente também colocou o campinho, é essa aí, ó. Cássio, Bruno Mendes no lugar do Fagner, porque o Fagner pode ser poupado para o jogo de quinta contra o Fluminense. O Gil, o Balbuena, aí não mexe na zaga. E o Piton na lateral esquerda, fazendo o revezamento com o Fábio Santos. O Piton está recuperado de contusão. No meio-campo, Duqueiroz voltando de suspensão, né? Então a presença do Duqueiroz é praticamente certa. Não jogou o jogo passado, esse está descansado. E aí o Fausto Vera, que está numa sequência de jogos grande, são 11 jogos seguidos, ele ganharia um descanso. O Ramiro e o Giuliano, o Yuri Alberto, o Roger Guedes e o Mosquito, tá? Lembrando que o Rafael Ramos, o lateral direito, está machucado, também não vai para o jogo, tanto é que o Léo Maná vai ser relacionado. Deve ficar, pelo menos, no banco de reservas. Esse é o Corinthians, que tenta quebrar o tabu, não ganha do São Paulo no Morumbi desde 2017, são 10 jogos de lá para cá, a última vitória em 2017, quando o Carille era técnico do Corinthians, naquele time que foi campeão brasileiro. De lá para cá, foram 7 vitórias do São Paulo e 3 empates. Então o Corinthians não ganha lá.
Assim como o São Paulo não ganha em Itaquera, né? O São Paulo jamais venceu o Corinthians em jogos em Itaquera. O São Paulo é freguês de carteirinha do São Paulo em Itaquera. Só que nessa temporada, o Corinthians está muito mal no aproveitamento em clássicos, sobretudo no comando do Vitor Pereira. Foi apenas uma vitória em clássico. O Corinthians ganhou do Santos na Copa do Brasil. E perdeu do Palmeiras, perdeu do São Paulo, perdeu do próprio Santos, enfim. O Corinthians está muito mal no aproveitamento em clássicos, apenas 18% de aproveitamento. Tem que melhorar este aproveitamento nos clássicos. Vai para cima deles, Timão! Tem que ir para cima, Coringão, não tem conversa. Tem que partir para cima. Olha só, mais uma informação bem legal. As meninas do Corinthians, o time feminino do Corinthians, venceu não, goleou, humilhou, deu um chocolate no Palmeiras hoje, no Allianz Parque, pelo placar no Campeonato Brasileiro, 4-0 para as meninas do Corinthians, deu a lógica, porque não tem para ninguém, no futebol feminino não tem para ninguém. Então o Corinthians volta a vencer o Palmeiras e assegura uma vaga na decisão do Brasileirão Feminino de 2022. É a 6ª final seguida do Corinthians na competição, é mole? Não tem para ninguém. O Corinthians no futebol feminino não tem para ninguém. E o clube busca o tetracampeonato brasileiro. Os gols foram marcados pela Adriana, pela Portilho e 2 gols da Jennifer. 4-0 para o Corinthians. Que os meninos do Corinthians, que os homens sigam o exemplo das mulheres que foram na casa do adversário jogar um clássico contra o Palmeiras e venceram de goleada o Palmeiras pelo placar de 4-0. Então que o Corinthians jogue na casa do adversário como vai jogar contra o São Paulo, não interessa se tem torcida contra ou se não tem, é Corinthians, e o Corinthians precisa dessa vitória do Campeonato Brasileiro, até para dar moral, para dar confiança para o time para a disputa da Copa do Brasil na próxima quinta-feira. Deixa eu ler os comentários dos amigos que nos escrevem aqui, participam do canal do Cereto. O Robson Klein. Primeiro tem que fazer uma limpa, tem muito jogador ruim. Venceu o contrato, tchau. E temos que fazer um time enxuto, mas com qualidade, mesclado, com a base do que 300 jogadores perna de pau. Muito bem. O Ederaldo Farias. Cara, centroavante Pedro Raul é a cara do Corinthians. Veja os movimentos dele em campo, tem espaço, ele perto do Renato e do Yuri Alberto e o Roger Guedes, não tem zagueiro que aguenta essa qualidade juntas. O Ederaldo já está imaginando o Pedro Raul junto com o Roger Guedes, com o Yuri Alberto, com o Renato Augusto, enfim. O Corinthians deveria contratar outro lateral esquerdo, outro lateral destaque da Série B. Outro lateral que é destaque da Série B. Do Sampaio Correia, é o Mateuzinho, lateral direito. Também o atacante e artilheiro da Série B, Gabriel Poveda, também do Sampaio Correia. E com certeza não são caros, como esse Bidu do Cruzeiro e o atacante Pedro Raul. O Pedro Raul já é mais dinheiro. Opa, o Fabiano Almeida mandou um textão aqui. Eu já achava que deveria ter tentado o Pedro Raul quando saiu do Botafogo. Sander do Sport, Wanderson do Inter, Lima do Ceará, Marrone que tá no Fluminense, e investiria uma grana para tentar o Nátio Fernandes reserva no Galo e procuraria um zagueiro e um bom lateral esquerdo para o elenco. A lista é de acordo com as condições financeiras. Bons jogadores e baratos pelo que se paga. Pelo menos, se não vingar, o gasto mensal não é muito. Até para jogar no Corinthians é bem complicado. Bom, legal, aí mandando o Fábio Almeida uma lista de jogadores para o Corinthians contratar. Silmar Lopes, precisa mudar e muito. Jogadores que vivem no departamento médico. E outros como Bambu, Ramiro, Vital, Cantígio, Mosquito, Adson, Júnior Moraes, Juliano, Rafael, não têm condições de jogar no Corinthians. Enquanto o técnico e direção não acordarem, vai ser esse futebolzinho feio, retranqueiro que toma sufoco de qualquer time. Muito bem. Eu quero lembrar vocês também o seguinte, que o Adson está recuperado de contusão, vai ser relacionado, né? É uma opção do Vitor Pereira, se quiser começar jogando. O Raul Gustavo continua machucado, o Maicon continua machucado, o Júnior Moraes continua machucado, o Paulinho só volta da temporada que vem.
Mas o Adson, sim, ele tá à disposição do técnico Vitor Pereira. E você viu que eu coloquei em uma das opções de escalação, eu coloquei o Ramiro? Pois é, o Vitor Pereira está apaixonado pelo Ramiro, vai entender essas coisas. Obrigado, rapaziada. Faça inscrição no canal do Cereto e coloca aqui o botãozinho inscreva-se, tá? Botão vermelho, inscreva-se. É muito importante. E deixe o seu like. Você está gostando do vídeo? Gostou desse vídeo? Gostou das informações? Deixe o seu like para compartilhar para mais gente, para mostrar para o YouTube que esse é um conteúdo honesto, é um conteúdo de qualidade, é um trabalho bem feito, tá? Me segue nas redes sociais, @cardocereto no Instagram e @cardocereto também no Twitter. Faça o seu comentário. Eu leio todos os comentários. Você viu, a sua opinião é muito importante para nós. E agora você sabe. Acabou. Atenção, hein? Amanhã, depois do jogo, acabou o jogo, acabou a brincadeira. Terminou o jogo, vem pra cá, acabou a brincadeira no pós-jogo. O melhor pós-jogo. Aqui tem opinião, meu amigo. Aqui tem opinião, tá certo? Acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau.